Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que já iniciou a preparação para pegar o São Paulo nessa quarta-feira, jogo na Vila Belmiro, hein? São Paulo não vai mandar os jogos restantes aí do Campeonato Brasileiro no Morumbi. Esses jogos serão disputados na Vila Belmiro, o que teoricamente é melhor para o Flamengo, porque o São Paulo não vai jogar em casa, né? Será um campo neutro, digamos assim, embora grande parte da torcida, a maioria, na verdade, será a torcida do São Paulo lá no estádio da Vila Belmiro, que é o estádio do Santos. Mas, enfim, para esse jogo aí, o Flamengo vai ter alguns desfalques, não só do Bruno Henrique, que está suspenso, tem outro jogador também que é considerado titular absoluto, que eu achava até que fosse estar na lista da seleção brasileira divulgada nessa segunda-feira pelo Carlo Ancelotti. Tem dois jogadores do Flamengo, mas não tem esse que está fora do jogo contra o São Paulo por conta de um problema físico, e a gente vai trazer essas informações. Vamos dizer quais são os jogadores convocados, quantos jogos eles vão desfalcar o Flamengo, e tem também a atualização do departamento médico do Flamengo com todos os jogadores. Atenção para Carrascal, hein? Enfim, a gente vai trazer todas essas informações. De La Cruz também está na lista aí. A gente vai trazer essas informações. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Não deixe de hypar o vídeo. Também vamos para cima. Início de mais uma semana e com dois jogos do Flamengo. Na quarta contra o São Paulo e domingo contra o Santos no Maracanã. Mas antes vamos trazer aí os dois jogadores do Flamengo convocados por Carlo Ancelotti para os dois amistosos dessa data FIFA. A lista completa tem Bento, Ederson, Hugo Souza, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique, Danilo do Flamengo, Militão, Fabrício Bruno de volta, apesar da falha dele contra o Japão, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, que é atacante, mas foi chamado como lateral para a seleção, porque ele faz essa função eventualmente lá no Bahia, Marquinhos, Paulo Henrique, lateral do Vasco, Wesley, ex-Flamengo, atualmente na Roma, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, hoje ele está no Al Ittihad, e Lucas Paquetá, West Ham. E o setor ofensivo tem Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque, que está jogando muita bola com a camisa do Palmeiras. E o Ancelotti ele explicou o motivo da convocação do Danilo, que atualmente é considerado reserva no Flamengo, vem jogando pouco e, segundo Carlo Ancelotti, abre aspas, único jogador que pode jogar de zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo. Eu gosto dele porque ele é experiente e tem liderança. Fecha aspas, está aí a explicação de Carlo Ancelotti para convocar Danilo para a seleção brasileira. E o Carlo Ancelotti também falou sobre Pedro, jogador que estava se destacando até o problema, e já a gente vai trazer atualização sobre ele. Estava se destacando até o problema que ele teve no braço, a fratura no antebraço, e o Ancelotti disse o seguinte, abre aspas, infelizmente o Pedro se lesionou, seria uma oportunidade dele estar aqui hoje na convocação ou na próxima. Ele pode se recuperar bem, jogar, está na lista de março. Estamos procurando centroavante com esse perfil, fecha aspas. Eu arrisco a dizer que se o Pedro não tivesse machucado, ele seria chamado, porque ele estava jogando muita bola e, de fato, é um centroavante que eu considero centroavante moderno, né? Não é só o cara que sabe fazer gol, ele sabe fazer o pivô, estava com a intensidade alta, marcando, fazendo tudo aquilo que o Felipe Luiz pedia. Não seria nenhum absurdo se ele tivesse na lista, porque, repito, ele estava jogando muita bola. Será que ele vai para a final da Libertadores? Calma que já a gente traz essas informações. Ancelotti falou também sobre ter chamado jogadores do Flamengo e Palmeiras, equipes que lutam pelo Brasileirão e Libertadores nessa reta final de temporada, e ele sabe que vai desfalcar as duas equipes e disse, nós conhecemos o calendário, mas a prioridade é a seleção brasileira. Convoquei os jogadores que eu acho que podem ajudar a seleção. Ele não tem culpa, gente. Sejamos francos, na última data FIFA ele já havia ajudado os clubes brasileiros e agora ele tinha que chamar alguém. E teve uma resposta aqui que me chamou a atenção, que eu senti que foi uma indireta para o Neymar. O repórter perguntou da seguinte maneira para o Ancelotti, você considera levar para a Copa do Mundo algum jogador que não tem intensidade para jogar os 90 minutos, mas que possa te entregar um diferencial técnico nos 25, 30 minutos finais? A resposta do Ancelotti,
Preste atenção. Eu posso levar algum jogador que não tem intensidade para o primeiro jogo ou o segundo jogo, mas não vou levar um jogador que não tem intensidade para toda a Copa. Isso não. Precisamos de jogadores de nível top fisicamente. Rapaz, na boa, com todo respeito, isso aqui foi uma indireta para o Neymar. Indireta não, direta, né? Porque muita gente pede o Neymar, beleza, Neymar na seleção, na Copa, ele pode resolver em 25 minutos. Eu sou contra. Eu acho que o jogador tem que estar muito bem fisicamente. E olha, eu vi o retorno do Neymar no jogo do Santos contra o Fortaleza. Na boa. Não dá, fisicamente falando, não dá, preocupa demais. Mas voltando a falar de Flamengo, esses dois jogadores convocados para a seleção brasileira, Alexandre e Danilo, vão desfalcar o Flamengo na partida atrasada da 12ª rodada contra o Sport, que será disputada no dia 15 de novembro, no meio da data FIFA, e eles ainda podem perder o clássico contra o Fluminense na rodada 34, porque ela ainda não foi desmembrada pela CBF, e pode acontecer ou no dia 19 ou no dia 20. E aí vai depender, e obviamente o Flamengo teria que organizar uma logística especial para esses dois atletas. Lembrando, outros jogadores do Flamengo podem ser chamados também. Gonzalo Plata, seleção equatoriana. Carrascal, embora esteja lesionado, ele foi chamado. E aí a ver se até a data da apresentação dele à seleção colombiana, ele ainda vai estar lesionado. O Flamengo está conversando com a seleção colombiana sobre a situação do meia. Arrascaeta, De La Cruz e Varela também podem ser chamados, igual o Vinha pode ser chamado para a seleção uruguaia. A boa notícia, digamos assim, é que Pulgar não foi chamado para a seleção chilena para essa data FIFA e fica à disposição do Flamengo. Sobre os jogadores do departamento médico, tem uma notícia ruim aí, tá? O Flamengo vai ter um desfalque importante. Vamos lá. Pedro, tendência, isso segundo o site Coluna do Fla, atualização do departamento médico do Flamengo. O Pedro, tendência de retorno em 4 semanas devido ao histórico. A média de 4 a 8. Apresenta melhora na dor e deve iniciar treinos com os médicos em campo em breve. Possibilidade de jogar com proteção na final da Libertadores. Carrascal, edema e estiramento na região da costela devido à mudança de rotação. Está em tratamento e o caso é avaliado diariamente. Pode voltar na quarta ou demorar um pouco mais. Na quarta que vem, tá? Não nessa quarta contra o São Paulo. Olha esse, Léo Ortiz, galera, preste atenção. Sofreu entorse contra o Palmeiras e atuou nos jogos seguintes na base do sacrifício. Não há prazo definido para o retorno dele. Mas é óbvio que se a final da Libertadores fosse hoje, ele iria entrar em campo. Então ele será, digamos, poupado até ficar 100% desse problema que ele teve no tornozelo. Então vai desfalcar o Flamengo contra o São Paulo, a ver se vai ter condições de jogo contra o Santos, aí depende das dores no local. Jorginho, lesão na coxa, vocês já sabem muito bem disso, é um jogador que será preparado para a final da Libertadores. Quando eu digo preparado não vão forçar em nenhum momento o retorno dele. Venez, se ele voltar só na final, beleza, mas ele vai ficar à disposição para a final da Libertadores, isso é um fato. De La Cruz passa por controle de atividades e tratamentos específicos, pode desfalcar o Flamengo contra o São Paulo também na quarta-feira. E Cebolinha na fase final para a liberação para poder voltar aos gramados. Evolui bem, sem dores, mas ainda não treina com o grupo. Deve ficar à disposição para o jogo contra o Santos no final de semana. E para finalizar nosso vídeo, Varela deu uma entrevista coletiva hoje e eu vi muita gente criticando Varela pela declaração que ele disse. Abre aspas. Sinceramente, se tivesse que escolher um adversário na final da Libertadores, eu escolheria a LDU. Lógico que, se passasse a LDU, seria melhor para a gente. Assim como para eles, seria melhor se passasse o Racing. Mas acho que o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final no Uruguai. Então vai ser uma final dura, tenho certeza que podemos ganhar. Galera, com todo respeito, não tem nenhuma polêmica aqui no que Varela disse. Todos os rubro-negros, na verdade não vou dizer todos, que eu não posso generalizar, porque tinha gente naquela campanha de revanche. Revanche coisa nenhuma. Eu, como flamenguista, estava torcendo para a LDU porque é muito mais fraco e mais fácil que o Palmeiras. Sem sombra de dúvidas. Passou o Palmeiras. E qual o problema do Varela falar isso? E qual o problema de ele dizer, tem algumas coisas pendentes daquela final do Uruguai? Qual é o problema, gente?
nenhum problema. Ai, as pessoas reclamam quando o jogador fala sempre a mesma coisa em entrevista coletiva. Aí quando sai um pouquinho do quadrado, reclamam também, chamam de polêmico. Vocês precisam se decidir, gente. O Varela não falou nada demais, muito pelo contrário. Não faltou respeito com nenhuma instituição, não faltou respeito com nenhum clube. Ele só disse a verdade. Todo mundo queria LDU na final. Inclusive os dirigentes do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Por vários motivos. Não só pela qualidade técnica dos dois clubes, LDU e Palmeiras. Mas enfim, vou sair em defesa aqui do Varela, porque para mim ele não falou nada demais. Tamo junto, galera. Fui. Uma ótima semana para todos. Valeu!